Hoje vamos falar sobre óleo do Espírito. Como é uma vida cheia do Espírito Santo? A gente ouve muito falar, pessoal, assim, de uma vida cheia do Espírito Santo. A gente ouve muito, seja cheio do Espírito Santo, né? Efésios 5,18, Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Às vezes, a gente até confessa, e eu acho que muito pela fé. Às vezes a gente até confessa que nós somos cheios do Espírito Santo. Mas hoje, a palavra que você vai ouvir, ela vai clarear um pouco mais sobre o que significa ser cheio do Espírito Santo. A palavra vai te clarear um pouco mais. Então pega bem isso aqui, porque eu vou falar sobre o óleo do Espírito e o que significa uma vida cheia do Espírito Santo. Então, Lucas capítulo 1, quem achou, diga amém. Versículo 39 em diante. Calmamente a gente vai lendo. Diz assim, ó. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi o que, pessoal? Cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz e disse, bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Porque eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Pronto, a gente leu essa parte. Agora vamos ler 2 versículos anteriores a esses, que são o 34 e o 35. Vamos lá, 34 e 35. E disse Maria ao anjo, como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Digam amém. 2 eventos distintos, mas com o mesmo propósito, falando de uma gestação milagrosa. Então, eu quero falar para você hoje sobre os sinais na vida de uma pessoa que realmente ela está cheia do Espírito Santo. Porque, mais uma vez, deixo claro, nós como cristãos usamos muitas vezes essa frase, eu sou cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Mas o que é realmente, quais são os sinais de uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo? Porque isso é recomendação bíblica. É orientação e instrução bíblica. Então vamos devagarinho aqui nos eventos. Maria, irmãos, ela recebeu a visita do anjo Gabriel. Vai pegando isso aqui. Maria recebeu a visita do anjo Gabriel. E o anjo Gabriel anunciou para ela que ela seria mãe do Salvador, Jesus Cristo. Isso é indiscutível. Aí ela perguntou assim para o anjo, mas como é que isso vai acontecer se eu nem sou casada ainda? Na tradução mais original diz, como é que isso vai acontecer se eu nem tenho relação sexual? Como é que vai acontecer isso? Aí o anjo Gabriel explicou para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo. A sombra do Altíssimo te cobrirá. Você veja que envolve o Espírito Santo no evento. E o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ok.
Quando o anjo Gabriel anuncia isso para Maria, irmãos, Maria, diz a Bíblia, que ela vai para a casa da prima dela, Isabel, a uma certa distância. Quando ela chega na casa de Isabel, a Bíblia diz que ela saúda, cumprimenta Isabel, provavelmente dizendo assim, ó, Shalom Adonai, que era um cumprimento comum entre os judeus. A paz do Senhor. Repete aí, Shalom Adonai. Né? A paz do Senhor. A gente canta algumas vezes aqui, Shalom Adonai, Shalom, né? A paz do Senhor, a paz. Shalom Adonai. Só que não foi aquele cumprimento de um crente para outro, aquela coisa comum, não. Veja bem, Maria estava cheia do Espírito Santo. Quando ela cumprimenta Isabel, diz a Bíblia que a criança que estava no ventre de Isabel, ela salta. Não foi aquela mexida assim, comum, que a mulher quando está grávida, ela sente o bebê chutar, dar uns murrinhos, se mexer. Não é essa mexida comum. Mas foi uma mexida diferente. E ela sabia que aquela mexida é uma resposta do bebê João Batista que estava no ventre dela. A presença do Espírito Santo que estava forte na vida de Maria. Aí a Isabel diz, o que é que te traz aqui? A mãe do meu Senhor, a mãe do meu Salvador, irmãos, elas não tinham nem conversado, foi só uma saudação, um cumprimento. Isabel já sabia de tudo isso. Como é que pode um negócio desse? Vou te contar daqui a pouco. Aí, Isabel, cheia do Espírito Santo, quando ela cumprimenta Maria, ela é cheia do Espírito Santo, e ela diz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o ventre, bendito é o teu ventre, porque Deus te escolheu, e aí começa a narrar algumas coisas sobre ela. Agora vamos aqui por parte. O que identifica, quais são os sinais de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Primeira coisa que eu quero te destacar, o nosso corpo, ele fica submetido às mudanças milagrosas provocadas pelo Senhor. Quando uma pessoa, irmãos, ela está cheia do Espírito Santo, o corpo dessa pessoa, ele fica submetido a mudanças milagrosas provocadas por Deus. O primeiro exemplo que eu quero te dar é justamente o de Maria. Como é que uma mulher pode engravidar se não for por relação sexual? Ou então, como é que uma mulher pode engravidar se não for por inseminação artificial? Não tem como. Principalmente naquela época. Maria, irmãos, era virgem. Só que o corpo dela estava tão submetido à presença do Espírito Santo, ao poder sobrenatural do Espírito Santo, que ele pôde provocar mudanças no corpo dela. Ele pôde colocar a semente da eternidade dentro dela, a ponto de ela gerar um filho sem nenhum tipo de intervenção natural. Porque quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, o corpo dela fica submetido a mudanças milagrosas provocadas por Deus. E aí ele faz o que ele quiser. Eu já vi casos de pessoas que elas eram dependentes químicos, de anos. Detalhe, dependente do crack. Existe não é uma norma, não é uma lei, é uma linguagem entre os usuários, que diz assim, se o camarada usar crack durante 7 anos, isso foi um ex-usuário que me falou, ele não consegue mais se livrar do crack, porque 7 anos, o crack possui simplesmente cada parte do corpo, do cérebro, do organismo do cidadão. Então não tem mais como. Eu já vi casos de pessoas, elas se libertar do vício, do crack, em um culto. Porque você sabe que a libertação, independente qual seja, às vezes ela é um processo. E a perseverança, e a busca, e etc. Ele vai buscando, e vai se entregando, e vai batalhando. Tiago 4,7, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas tem mudanças, irmãos, que elas são assim, extraordinárias. Elas são eventos provocados pelo Espírito Santo,
que ele toma o corpo da pessoa de uma tal forma, que ele tira toda a química, a dependência que foi gerada no corpo, no cérebro, no sistema nervoso central, tudo que é lugar, ele tira e a pessoa fica novinha em folha. Quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, possuída por ele, o corpo dessa pessoa fica submetido às mudanças milagrosas provocadas por Deus. Mudanças extraordinárias provocadas por ele. Quando Saulo foi curado da cegueira, não foi apenas a cegueira física, mas foi também a cegueira espiritual. Teve aquele encontro com Cristo a caminho de Damasco, passou 3 dias cego, em jejum, em oração. Quando Ananias chega, Ananias diz: olha, o Senhor me enviou aqui e disse para eu colocar as mãos sobre ti, para que tu sejas curado e cheio do Espírito Santo. Quando Ananias pôs as mãos sobre Saulo, a Bíblia diz que caíram 2 escamas dos olhos dele. E ele não apenas recuperou a visão biológica, mas também ele recebeu a visão espiritual. Como é que pode, irmãos, em 3 dias, uma pessoa ser transformada da água para o vinho, do carvão para o ouro? Como é que pode um negócio desse? A pessoa mudar conceitos, mentalidade, tudo que estudou, tudo que aprendeu, tudo que viveu. Como é que pode em 3 dias? Porque venhamos e convenhamos. A pessoa vem na igreja, ela começa a ouvir a palavra, começa a gostar. Aí vai se entregando aos poucos. Há uma certa resistência para ela descer as águas do batismo. Depois vai clareando, ela vai entendendo, ouvindo as pregações. Depois ela aceita o batismo nas águas. Aí vai outras coisas, ela vai entendendo, vai clareando, ela vai aceitando, vai se envolvendo, aí vai se entregando. Mas como é que pode o cara em 3 dias foi completamente transformado? Intelectual, poliglota, estudado, preparado, formado, com conceitos que ele jamais abriria mão. De repente, em 3 dias, o cara está pregando o evangelho, defendendo aquilo que antes ele perseguia. Sabe o que é isso? É porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, o nosso corpo fica submetido às mudanças milagrosas, provocadas pelo Senhor. Irmãos, quando o teu corpo é possuído pelo Espírito Santo, Deus pode fazer mudanças milagrosas. Detalhe, eu não estou falando de estética. Ah, pastor, eu quero ser mais bonito, mais bonitão, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Nem brinque com isso. Eu estou falando daquelas mudanças que vão ser para glorificar a Deus e provocar, manifestar um propósito de Deus na sua vida. Como é que vai acontecer isso, anjo Gabriel? Ela pergunta. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Repete comigo, descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Meu Deus do céu. Se você quer mudanças grandiosas, provocadas na tua vida, irmãos, em curto prazo, seja cheio do Espírito Santo. Segunda coisa que acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo, outro sinal, reações involuntárias do nosso corpo. Repete comigo, reações involuntárias do nosso corpo. Vou explicar como é que é isso. Vai lá no versículo 41. Vai lá, versículo 41. Diz assim, ó. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Irmãos, um cumprimento. Não é cumprimento, né? Cumprimento é... Vamos lá, deixa eu me confundir. Cumprimento com U é saudação. E cumprimento é o metro, né? A distância. Um cumprimento. Shalom Adonai. A paz do Senhor. Nós fazemos isso diariamente, uns com os outros. Você vê um culto na porta, na rua que você encontra alguém, etc. Irmãos, um cumprimento. Shalom Adonai. A Bíblia diz que a criança saltou. Quem aqui é mãe já sentiu a criança mexer na barriga, não já sentiu? Mexe mesmo, é coisa da cabeça. Mexe, irmãos? Pois bem.
Não foi uma mexida normal, que João foi lá e deu um chutezinho assim, um murrozinho assim, não. Saltou, irmãos. De repente, sei lá, deu um giro pentecostal lá dentro do ventre de Isabel. Não sei, ela sabia que foi diferente. E a Isabel foi cheia do Espírito Santo. Então preste atenção. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, uma das coisas que acontecem, ou podem acontecer, são reações involuntárias do nosso corpo. Vou te dar um exemplo. Pedro está recebendo na hora do culto as contribuições. Como a gente faz aqui, da maneira deles lá, como a gente faz aqui. E aí eles vieram trazer até o altar. Lá vem quem, pessoal? Ananias. Pedro não tinha o celular da Ananias, porque naquela época nem existia. Pedro não esteve naquele dia com Ananias e sua esposa, que ele tinha muita coisa para fazer. Pedro estava ali atento ao culto que ele tinha que ministrar. Chegou a hora das contribuições. Quando Ananias vem até o altar, um movimento involuntário no corpo de Pedro. Quando eu falo de corpo, pode ser a voz, pode ser o cérebro, pode ser os olhos, pode ser o corpo de modo geral. Ei, Ananias, por que você deixou Satanás encher o teu coração? Eu acredito que Ananias não falou nada, mas na cabeça de Ananias deve ter passado assim, do que é que ele está falando? Porque ele não sabe do que é que eu estou fazendo. Ele não sabe, mas quem estava nele, em abundância, sabia, que era o Espírito Santo. Por que você deixou Satanás encher o teu coração? Não mentistes a homens, mas mentistes a Deus. Estão aí aos teus pés aqueles que vão te levar para a cova. Imagina isso. A Bíblia diz que Ananias, não sei se foi um infarto fulminante, não sei se foi um AVC, ou qualquer outra coisa, caiu morto no chão. Dentro da igreja. Imagina isso acontecer dentro da igreja hoje. Que escândalo! Aconteceu dentro da igreja, na hora do culto. Pensa. Um movimento involuntário, irmãos. Pedro estava lá na dele, pregou, agora vamos contribuir, irmãos, para daqui a pouco. Pensei, não veio dele. Mas que Pedro sabia? Ágabo, ele pega o cinto, amarra as mãos, amarra os pés de Paulo. Paulo estava indo para Jerusalém. Ele amarra as mãos, amarra os pés de Paulo. Que coisa mais estranha, que forma mais estranha de se despedir de uma pessoa. E ele amarra os pés e as mãos e diz assim: assim vai acontecer com o dono deste cinto. Ele vai ser pego, vai ser preso, vai passar por isso e aquilo. Imagina a despedida, Paulo amarrado nas mãos e os pés ali. Um movimento involuntário. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela também pode ter movimentos, reações involuntárias, em que ela, tomada ali pelo Espírito, ela pode ter que entregar uma palavra para alguém, irmãos. Ela pode apontar o dedo de uma forma profética e dizer algo que Deus está mandando ela falar. Ela pode profetizar uma bênção sobre uma pessoa, ou pode declarar um aviso sobre outra pessoa. Ou ela pode ir lá, colocar a mão e expulsar um demônio, ou colocar a mão cheia do Espírito Santo e declarar o poder de Deus, o batismo do Espírito sobre aquela pessoa. São reações involuntárias. Quando a pessoa está cheia, é assim que acontece. Aí vem Maria, quando ela saúda a prima dela, Pai do Senhor, Shalom Adonai, a criança salta no ventre de Isabel. Reações involuntárias. Que você seja cheio do Espírito Santo, porque tem muitas pessoas precisando serem acompanhadas, assistidas, abençoadas por pessoas cheias do Espírito Santo. Por isso que Deus quer nos encher, porque Deus quer manifestar a glória dele. Mas cadê aqueles que querem ser? Cadê aqueles que desejam ser cheios do Espírito Santo? Terceira coisa que eu quero destacar para você quando nós somos cheios do Espírito Santo: confirmações de um e de outro lado. Repete comigo: confirmações de um e de outro lado. Mais forte e mais alto: confirmações de um e de outro lado. Como assim? Vou te explicar. Versículo 42 até o 44. E exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres. Isso Isabel falando para Maria.
e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor. Para por aqui. Daqui a pouco a gente leu 44. Presta atenção aqui. De onde provém isso a mim? Que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Irmão, era só uma saudação. De repente ela estava na porta da casa ainda. Maria não falou nada para Isabel. Não tinha celular na época. Eu estou indo aí te visitar. Quero te contar uma coisa incrível que aconteceu comigo, mas deixa eu te antecipar rapidinho. Você, mãe do Messias. Não teve isso. Ela estava na porta de casa. Como é que Isabel sabia, irmãos, que ali estava agora, não a prima dela apenas, a prima, Maria, mas que estava ali a mãe do Salvador dela, Isabel, e do Salvador da humanidade. Como é que pode isso? Mas lembra que na saudação, Isabel foi cheia do Espírito Santo também? Agora tinha duas cheias do Espírito Santo, Maria e Isabel. Ó 44. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos, o quê? Leiam aí. Por favor, pelo amor de Deus, leiam em voz alta. Vamos lá, eu começo, vocês continuam. Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Aplauda o Senhor Jesus. Se for para Jesus, tem que ser melhor. Quando chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, Pai do Senhor, vai lá, dá a paz do Senhor para o irmão do teu lado aí, dá aí a paz, dá. Diga Shalom Adonai. Agora eu vou perguntar, não me responda. Eu vou perguntar, não me responda. Você sentiu alguma coisa? Não me responda. Porque provavelmente você não sentiu nada. Ou sim. Pai do Senhor, a criança pulou. O que te traz aqui, mãe do meu Salvador? Porque quando você me saudou, quando eu ouvi a voz, a criança no meu ventre pulou de alegria. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, existem confirmações de um e de outro lado. Não precisou Maria dizer para Isabel, ela sabia, ela está trazendo no ventre o Salvador da humanidade. O Espírito Santo falou isso para mim aqui. Irmãos, quando pessoas são cheias do Espírito Santo, tanto Deus confirma coisas a ela, escute isso, como Deus usa pessoas e situações para ela ser confirmada. Vou repetir. Quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, Deus confirma coisas a ela, como também Deus usa pessoas e situações para ela ser confirmada por Deus. Saulo não precisou dizer para Ananias, olha, eu tive um encontro com Jesus a caminho de Damasco, ele disse que eu vou ter que pregar o evangelho agora, o que eu persegui tanto. Ele não precisou dizer isso. Ananias disse, Deus me enviou até ti para que tu sejas luz para os gentios. Deus usou Ananias para que Paulo fosse confirmado. Deus usa pessoas para te confirmarem. Confirmar um chamado que você tem. Às vezes você tem algo no teu coração que você tem falado só com Deus. Aí Deus pega e usa alguém para confirmar aquilo que está no teu coração, sem nunca você ter falado para ninguém, muito menos para aquela pessoa. O nome disso é Espírito Santo. Esse ser, essa pessoa da Trindade, que tanto nós ignoramos, e buscamos eles de maneira tão superficial, tão rasa. Mas ele faz isso. Ele confirma coisas no nosso coração. Ninguém precisava mais dizer para Saulo que ele era um pregador do evangelho, que ele tinha que pregar aos gentios. Ele sabia, por evidência de experiência. Deus me chamou, essa é a minha missão. Ele mesmo, Paulo, disse em uma de suas cartas que ele foi, escute isso, rejeitado pelos apóstolos. Porque os apóstolos não acreditaram, irmãos. Será que esse cara, ele está convertido mesmo, ou ele é um infiltrado aqui? Mas ele já sabia, pelo Espírito, Deus me chamou para isso. E o tempo foi passando, e isso foi sendo confirmado. Se você for cheio do Espírito Santo, se você for cheia do Espírito Santo, Deus vai confirmar coisas para você, e vai usar pessoas e situações para você ser confirmado e confirmada. Quem sabe você está cheio de perguntas,
Deus é isso? Deus, o que é que tu queres de mim? Deus, para onde eu devo ir? Deus, o que eu devo fazer? Deus, eu devo tomar essa decisão? Deus isso, Deus aquilo. Deixa eu te dar uma dica para você ter todas essas respostas. Seja cheio, cheia do Espírito Santo. É simples assim. Nós complicamos. Mas Ele tem todas as respostas. Ele confirma tudo. Não precisava Maria perguntar a Isabel, mas como é que tu sabe? Que eu sou a mãe do Salvador. Como é que tu sabe? Não precisava. Que Maria sabia, o Espírito que está em mim, que encheu ela, revelou para ela que eu carrego no meu ventre o Salvador, o Filho de Deus. Isso foi suficiente. Então, uma característica de uma pessoa, uma vida cheia do Espírito Santo, são confirmações de um e de outro lado. Outra característica, vai no versículo 45. Olha o que diz o 45. Bem-aventurada a que creu. Isso Isabel falando para Maria, viu? Pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhes foram ditas. Vamos ler de novo? Agora eu posso contar com vocês na leitura? Posso, gente? Posso? No 3, viu? A gente lê em voz alta. Vamos lá, não economiza não. 1, 2, 3. Vai lá. Bem-aventurada vocês. Olha o que Isabel fala para Maria. Escute. Bem-aventurada a que creu, no caso, você. Porque hão de se cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Guarde isso aqui. Um sinal de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Irmãos, eu não estou falando de ter o Espírito Santo. Todos nós temos. Do momento em que você recebe Jesus Cristo como teu Salvador, você recebe o Espírito Santo. Agora é aquele exemplo do copo que eu sempre dou. Ó, um copo, está aqui de água, ó. O copo. Aí você pega, enche o copo com água, assim é a sua vida. Você recebeu Jesus? Quem aqui recebeu Jesus como Salvador? Levante a mão. Ele te deu o Espírito. Mas o buscar para ser cheio, cabe a você. Então você tem que buscar e ser cheio do Espírito. Estou falando de ser cheio do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, guarde isso. Um dos sinais, não existe na nossa vida vestígios de inveja ou de maus sentimentos. Isabel não ficou com inveja de Maria. Bom, Isabel, no meu ventre está João Batista, aquele que vai ser um profeta, que vai anteceder o Messias. Ele será grande, será nazireu, mas só que o que está na barriga dela é maior. Deus deu para ela uma coisa melhor do que deu para mim. Entende isso? Fala sério, sem religiosidade, dava ou não dava para ter uma invejazinha? Está com vergonha de dizer? Dava. Deus deu para ela uma coisa melhor do que deu para mim. Não tem problema não, Deus abençoe, né? Deus abençoe. Aquele Deus abençoe sem graça, Deus abençoe, viu? Deus abençoe, viu? Bem muito. Aquela invejazinha, bem pouquinha. No coração de Isabel não existia lugar para maus sentimentos, para inveja. Ela disse: bem-aventurada és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Bem-aventurada és tu que creu, porque vai se cumprir na tua vida as palavras de Deus que foram ditas. Quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, no teu coração não tem lugar, vestígio para inveja e maus sentimentos. E quanta inveja muitas vezes existe. Deixa eu falar. Quanta inveja muitas vezes existe no meio do povo de Deus. É. Olha como é que ela está vestida, só quer ser a bonitona. Posso falar?
vai cuidar da tua vida. Se ela está bonitona, o problema é dela, não é teu. Olha, trocou de carro, só quer ser o bonzão. Não trocou porque está podendo. Está trabalhando, está ganhando dinheiro, está podendo. Vai cuidar da tua vida. Vai trabalhar também. Inveja, irmãos. Tem pessoas que invejam o ministério do outro. Faz comparações, é porque Deus deu para ele ou para ela uma coisa melhor que deu para mim. Para com isso. Isso não é um sinal de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, você diz, bem-aventurado és tu. Que Deus te escolheu para isso, para aquilo, para mais isso. Bem-aventurado és tu. Que Deus te escolheu para falar, para tocar, para cantar, para evangelizar, para visitar, para curar os enfermos, para isso e para aquilo. Bem-aventurado és tu. Eu vejo uma baixaria tão grande, com todo respeito, abrindo aqui um parênteses, irmãos. Meu Deus, eu tenho vergonha disso. Mas não tem como isso ser escondido, porque as redes sociais, a internet divulga. Eu vejo uma baixaria tão grande, irmãos, em tantos líderes cristãos. Não vou falar a título de mundo não, porque eu estou no Brasil, a título de Brasil. É um falando do outro, é um falando mal do outro, é um falando do... Irmão, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Deixa para lá. Deixa para lá. Mas sabe o que é isso? Lá no fundo do coração, é uma invejazinha. Que o outro está sendo usado, ou está recebendo, ou está, sei lá, cooperando no reino de uma maneira que este ou aquele não está. Sabe o que é isso? Ao invés de estar se ocupando em orar e ser cheio do Espírito Santo, está lá vasculhando a vida do outro. Quantos cristãos, irmãos, estão denunciando que não são cheios do Espírito Santo por causa dos vestígios de inveja que tem no seu coração? Não tinha vestígio de inveja no coração de Isabel. Elas eram primas. Senhor, você não podia ter, sei lá, escolhido a mim, né? Eu já sou uma senhora de idade, meu único filho, pelo menos me dá essa honra aí, né, Senhor? Podia ser eu, a mãe do Salvador. Mas tudo bem, Deus abençoe. Deus abençoe, viu, Maria? Não. Bendita és tu entre as mulheres. Irmãos, quando você sentir um pouquinho, que eu sei que geralmente ninguém assume isso. Eu não sou uma pessoa invejosa, não. Eu não sinto inveja de ninguém, eu sou uma pessoa de Deus. Ninguém assume. Você está com inveja. Não, eu sou de Deus. Ninguém assume. Mas quando você sentir isso, já que não assume, mas está dentro, peça a Deus, Deus, me enche do Espírito Santo. Porque isso não vem do Senhor. Não fala para ninguém, não, fala só para Deus, né? Porque falar para outro ficaria até feio. Mas fala só para Deus, Deus, com inveja daquela pessoa, assim, eu olho para ela e sinto assim, uma inveja. Aí você fala para Deus, Deus, eu estou sentindo isso, eu sei que isso não vem do Senhor. Isso é para qualquer outro mau sentimento. Deus, isso não vem do Senhor. Deus, eu quero ser cheia do Espírito Santo. Não existe vestígios, não existia vestígio de inveja no coração de Isabel. Você já conheceu uma pessoa invejosa? Quem já conheceu? Baixa a mão. Você já sentiu inveja de alguém? Não precisa levantar a mão, não. Pois é. Você acha que João Batista era 6 meses mais velho que o primo dele, Jesus Cristo. Escute, 6 meses. João Batista, irmão, era um pregador assim, fora do sério. Ele passou muitos anos pregando o Evangelho. E como eles eram primos, eu acredito que tantas vezes, escute isso,
tantas vezes Jesus pode ter ido até assistir um culto dele. Ele pregando igual um louco lá no deserto. Raça de víbora! E ele via o primo dele pregando ali, ó. Jesus assistindo um culto com João Batista. Era 6 meses de diferença. Por que não? Não há registros na Bíblia disso. Mas por que não? E Jesus indo lá entre a multidão, era um desconhecido, filho de carpinteiro. Estava lá Jesus na multidão. E vendo o primo dele pregar. Mas daqui a pouco chega a hora de Jesus ser batizado nas águas. E aí o evento muda, a atmosfera. Quando o Espírito Santo está presente, a atmosfera muda. Repete comigo, quando o Espírito Santo está presente, a atmosfera muda. Mudou, irmãos. Rio Jordão, sei lá que dia, mês e ano. Está lá João batizando. Daqui a pouco tem um lá na fila e chega. E tudo para, a atmosfera muda. Quando Jesus entra na água, João diz assim, ó: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Era o primo dele, que eles deviam se conhecer desde pequenos. Mas agora ele está falando não com o primo, ele está falando com o Salvador da humanidade. Aí quando Jesus vem, entra na água, aí João diz assim: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Eu não sou digno, de primo para primo, irmãos. Você já teve um primo? Ou tem? Você se dá bem com ele? Mas você é digno de desatar as sandálias dos pés dele, viu? João disse, não sou digno. Aí Jesus fala assim, olha a humildade: convém que se cumpra toda a justiça. Me batiza, João. Quando João batiza, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem em forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu diz: este é o meu filho amado, em quem a minha alma sente muito prazer. Aleluia. Oh, glória. Vou adiantar a história, escute. Vou adiantar a história. João é preso. Ele pede para 2 discípulos dele irem até Jesus para saber o que ele estava fazendo. Escute. Os 2 discípulos vão. Passa alguns dias vendo o ministério de Jesus. Assim, ó. Multidão. Aí quando os 2 discípulos voltam, eles trazem um relato para João. Que João queria saber o que era que estava acontecendo. Aí os discípulos disseram: João, ele cura enfermos, ele faz cego ver, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar. João, ele faz até morto ressuscitar. A gente viu mortos ressuscitando. Sabe o que João disse? Alguém deve lembrar, não lembra o que João disse? Foi o que ele disse: que ele cresça, que eu diminua. Não tinha vestígio de inveja. Quantos hoje, irmãos, tem essa capacidade de dizer isso com um irmão seu? Que ele cresça, que eu diminua. Não. Seja abençoado, mas não passe de mim, não. Quando você é cheio do Espírito Santo, não tem vestígio de inveja. Que ele cresça, que eu diminua. Certa vez, em uma das pregações de Jesus, o nome de João Batista foi trazido à tona. E olha o que Jesus falou sobre o primo dele: nascido de mulher, até hoje, não tem ninguém maior do que João Batista. Eita glória. Fala aí, vai, eita glória. Melhora aí a atmosfera, vai lá, diga eita glória. Vamos aplaudir ao Senhor. Eita glória. Interessante. Escute. Interessante. Quando Maria foi visitar Isabel, teve a confirmação
de Isabel que Maria carregava o Salvador da humanidade no ventre. Quando João viu Jesus entrando no Jordão, teve a confirmação de que ele era o Salvador da humanidade. Que ali não era o primo dele apenas, mas era o Filho de Deus, o prometido, o Messias, que havia de vir. Se você tem vestígios no teu coração de inveja e outras coisas, é simples, simples, simples. Peça a Deus para você ser cheio do Espírito Santo. Pastor, ore por mim para essa coisa ruim sair. Não adianta não, querido. Peça a Deus para você ser cheio do Espírito Santo. Último lugar, quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele controla a nossa fala e nossas ações. Calma que eu vou te explicar isso. Porque se eu deixar só por aqui, você vai pensar assim. Então quer dizer que nós somos robôs? Tem um robô e tem um robô espiritual. Então eu sou robô controlado. Eu perco a autonomia, eu perco o livre-arbítrio. Não tem nada a ver com isso. Eu vou te explicar. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, Ele controla a nossa fala e nossas ações. Olha o que diz o versículo 46. Depois que Isabel falou aquelas coisas sobre Maria, olha a resposta. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Sabe o que é isso? É um hino, é um cântico. Vou te explicar. Essa declaração de Maria, esse cântico de Maria se tornou até uma música muito bonita, que diz assim, ó: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, que com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor, tem enchido nossas lâmpadas com óleo do Espírito e tem feito sua vide florescer. O cântico de Maria que se tornou essa linda canção. Naquela hora o Espírito Santo controlou a fala de Maria e as ações de Maria. Você vai ver só nesse capítulo 3 ou 4 eventos em que as pessoas tomadas pelo Espírito Santo, elas entoam salmos, hinos e cânticos. É uma característica de quem é cheio do Espírito Santo. Aqui a colar ela está entoando uns salmos. Aqui a colar ela está entoando um cântico para Deus. Porque isso está dentro dela. Não é que você precisa de um microfone para cantar, mas é uma coisa que flui dentro de você, sabe? Sabe quando você está fazendo as coisas dentro de casa? E você está desconectado de celular, de internet, de tudo. E simplesmente você começa a cantar para Deus ali. E às vezes você está fazendo algo e cantando e as lágrimas rolam. E você passando pano, varrendo casa, começa a ser cheio do Espírito Santo. Sabe quando você está no carro dirigindo? E você está desconectado de tudo, de rádio, de todos. De repente você está lá ao volante, começa a cantar para Deus e a falar em línguas, dá umas rajadas de glória, ainda bem que os vidros estão fechados, não vão mandar o SAMU parar o teu carro e dizer que você está louco no trânsito. Acontece isso. Ele controla a nossa fala, para quê? Para criar uma atmosfera favorável a cada um de nós. Porque, deixa eu te dizer uma coisa, muito se fala hoje na poluição do mundo, né? A poluição, né? Carros, etc., indústrias, e realmente o mundo está bem poluído. Mas sabia que o mundo espiritual, ele é mais poluído do que esse mundo biológico que a gente vive? Poluído. Muito poluído. É porque nós não temos os olhos espirituais abertos, se tivéssemos não iríamos suportar o tráfego de demônios circulando. O tráfego de
entidades, de coisas ruins acontecendo. Não nos mesmos suportar. Mas o mundo espiritual é muito poluído. Há uma guerra, Paulo disse isso em Efésios, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as forças espirituais, a maldade nas regiões celestiais. É guerra, está poluído. Então, quando você está tomado pelo Espírito Santo, entoa cânticos, entoa hinos, sabe o que acontece? Você cria uma fumaça da glória de Deus em tua volta. Você cria uma atmosfera. Por isso que você que fica assistindo televisão o dia todo, termina o dia mal. Você que fica no celular o dia todo, só vendo notícia, a vida dos outros, você termina o dia mal. Tenta experimentar um dia sem internet, sem televisão. Claro que você tem o seu trabalho, a sua rotina, mas dentro da sua realidade, você tentar buscar mais dele, se envolver com ele. Você vê como é que vai terminar o seu dia, porque você cria essa atmosfera em teu favor. É uma característica que tem de quem está cheio do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz em Efésios, capítulo 5. Vamos lá que a gente está caminhando para o final. Efésios 5. Logo depois de Gálatas. Aleluias. Efésios 5. Óleo do Espírito. Está aqui, irmãos, o óleo que eu vou usar dia 31. Isso aqui não é óleo não, viu, pessoal? Eu falo óleo, mas simbolizando o que a palavra diz. Isso aqui também não é aquele óleo composto de oliva, não. Porque tem óleo misturado, né, com oliva. Não, isso aqui é azeite puro. Isso aqui, ó, é azeite puro. Saiu mais caro, mas está aqui. Então, dia 31, no dia do jejum, a gente vai estar fazendo a unção. Eu faço a unção com óleo na cabeça. Deus derrama o Espírito. Amém? Olha o que Paulo diz em Efésios 5, versículo 18, aí a gente leu 19. Ó, Efésios 5, 18 e 19. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Leio 19 agora. Cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. De novo, ao 19. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Para por aqui. Não é ser fanático, preste atenção. Mas Paulo diz assim, ó, sejam cheios do Espírito Santo. Para fixar, vai lá, ser cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, ser cheio do Espírito Santo. Escute, ele diz: sejam cheios do Espírito Santo, falando entre vós com salmos. Como assim? Não tem gente que se aproxima de você, nunca tem um salmo. Não é um salmo 23, não é um salmo 91, ou um salmo do livro de Salmos, não. É uma palavra. Não tem uma palavra espiritual, sabe? Tem gente que conversa contigo, mas nunca tem uma palavra. Nunca tem algo de Deus para te trazer. Só coisa carnal. Às vezes sendo crente, até coisa indecente, imoral. Chocarrice. Ele diz assim, falando entre vocês com salmos. Mas isso só provém de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Com hinos. Cânticos espirituais. Cantando e salmodiando ao Senhor. Mas antes ele diz, sejam cheios do Espírito Santo. É uma característica de quem é cheio do Espírito Santo. E às vezes isso até incomoda, né? Só fica cantando. Mais uma vez, não é que você vai virar um louco, uma louca, um fanático. Mas é uma coisa, é uma reação natural. Sabe? É uma reação natural sua. Porque você está cheio, cheia do Espírito Santo. Louvar ao Senhor, cantar a Ele, ainda que tua voz seja uma taquara rachada, mas cantar a Ele, louvar a Ele, é uma característica de quem está cheio do Espírito Santo. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, é uma coisa que flui, irmãos.
Não é forçado. Pastor, pois a partir de amanhã, de quem eu me aproximar, eu vou ter uma palavra para dar. Pois vai sair nada. Porque é forçado. É uma coisa natural, irmãos. Jesus falou assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não é forçado, flui, sai. É a tal da reação involuntária, sabe? É a tal da reação involuntária. Sai, flui, acontece. E você precisa ser isso. Você precisa disso na sua vida. Você precisa ser cheio, cheia do Espírito Santo. Senão a sua vida vai ser uma secura só. Sabe, aquela sequidão. Parecendo um morto vivo. Essa expressão está na Bíblia, só que de maneira diferente. Uma das igrejas do Apocalipse, eu não lembro qual é, me perdoe aí, mas Deus fala, tem cara de que vive, mas está morto. Só tem a cara. É só a casca, sabe? E Deus não quer que você seja só a casca. Deus quer que você seja cheio, cheia do Espírito Santo. Se você crê nisso, levanta a mão direita para o céu assim, diga: Deus quer que eu seja cheio do Espírito Santo. Com mais vontade, diga assim: Deus quer que eu seja cheio do Espírito Santo. Aplauda o Senhor, aleluia. Cheio. Vamos aplaudir o Senhor de pé, irmão, de pé, fica de pé. Vamos aplaudir o Senhor de pé. Isso, gasta tuas mãos aí, gasta tuas palmas aí. Se for para Ele pode ser melhor. Se for para Ele pode ser melhor. Pode ser melhor. O nosso corpo reage quando nós somos cheios do Espírito Santo. Aplaudindo, você diz: eita glória. Mais uma vez, vai lá: eita glória. O mundo está precisando de pessoas cheias do Espírito Santo. A nossa sociedade, a nossa humanidade está carente de pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas que andem nas ruas, sintam no coração, entrem lá numa empresa e digam: eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas não na carne isso, no Espírito. Pessoas que estão paradas ali, parelho no trânsito, de repente você baixa seu vidro: ei, Deus te abençoe em nome de Jesus. E aquela pessoa lá no carro onde ela está, no veículo onde ela está, ela recebe uma graça, um poder de Deus, uma cura, um milagre, eu não sei. A nossa sociedade está carente de pessoas assim, irmãos, que sejam cheias. Crentes com título, tem muitos. Você é de qual igreja? Batista, presbiteriana, apostólica, não sei o que, da graça, universal, não sei o que, bababá. Está cheio. Há pessoas cheias do Espírito Santo. Que você entra num Uber, sobe num mototáxi, e o camarada diz assim: você tem uma coisa diferente. O que foi? Você está vestido normal. O que você sentiu algo diferente? Eu senti o divino Espírito Santo na sua vida. O mundo está carente disso. Crentes com título, tem muitos, irmãos. Crentes com placas denominacionais, tem muitos. Crentes com história, com tempo, tem muitos. Mas o mundo está carente de cristãos cheios do Espírito Santo. Pessoas que delas flui a glória de Deus, flui o rio de Deus. Porque uma fonte é assim. Se você vê uma imensidão de rio, aquele rio não foi formado do nada. Vá buscar que tem uma fonte. Certa vez, lá nos Estados Unidos, um pastor aqui do Brasil foi pregar lá, não sei qual que é a cidade, mas sei que o pastor de lá, quem recebeu o pastor daqui, foi levar o pastor para um ponto turístico, o rio Mississippi. E ele disse que era lindo, 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 lindo de viver. A gente fala de morrer, né? É de viver. Lindo de viver. Ah, que lindo rio. Aí ele falou assim: pastor, mas o senhor não viu nada. Deixa eu levar o senhor num lugar aqui, nessa imensidão de rio aqui. Deixa eu levar o senhor num lugar. Pegou o carro, andou. Pá. Parou no local. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a fonte.
que gerou todo aquele rio. Foram milhares de anos. Umas gotinhas de água escorrendo na rocha, sabe assim? Aí formou toda aquela imensidão de rio, fluindo daquela rocha para formar aquele rio. Assim é o Espírito Santo. Fluirão do seu interior. O que é que está fluindo do seu interior? O que é que está fluindo do seu interior? Deus quer te encher do Espírito Santo. E não é num culto não, para hoje. Para você sair daqui e dizer, que culto abençoado, eu fui cheio do Espírito Santo. Não. É para amanhã, segunda-feira. Quando você voltar para a tua rotina normal. É para terça-feira. Quando você for atender um cliente chato. Tem cliente chato? Tem até crente chato. Pastor chato. Obreiro chato. Igreja chata. Tem, irmão. Tem. Mas aí quando você está cheio do Espírito Santo, escute, eu quero finalizar aqui. A gente fala em finalizar e não finaliza, né? Aí você fala assim, pastor é conhecido. Deixa eu falar. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo para os momentos bons e ruins. Estevão, quando ele foi levado diante das autoridades para se defender das acusações, a Bíblia diz que quando ele estava falando, o rosto dele resplandeceu, como o rosto de um anjo. Repete comigo, o rosto de Estevão brilhou como o rosto de um anjo. Sabe por que isso? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Estevão estava cheio do Espírito Santo para pregar. Ouve. Passou o dia, pegaram Estevão. Quem estava lá? Figura conhecida nossa? Saulo. E ele comandou o apedrejamento de Estevão. Alguém já levou uma pedrada na cara? Quem já levou? Ninguém? O irmão lá? O irmão Patrício. Foi aonde? Na testa, na cabeça, na orelha. Doeu? Foi só uma? Baladeira. Eita, misericórdia. Imagina se fosse mais. Só que no caso de Estevão foi pedrada após pedrada, até ele morrer. Quando o Estevão estava recebendo pedradas, ele podia ter falado assim, suas pragas do inferno, vocês vão queimar. Deus vai acabar com a raça de vocês. Vocês estão matando o homem de Deus. Não. Estevão, cheio do Espírito Santo, disse, Senhor, não imputes a eles esses pecados. Estevão está dizendo assim, Senhor, perdoa eles. Ele foi cheio do Espírito Santo para pregar, mas também foi cheio do Espírito Santo para ser apedrejado. Há pessoas que são cheias do Espírito Santo para pregar, para aparecer, para serem vistas, aplaudidas, elogiadas, mas não é cheio do Espírito Santo para levar paulada, pedrada. Só que quem é cheio do Espírito Santo é cheio para os dois momentos. Jesus foi cheio do Espírito Santo para curar, libertar, expulsar demônios, ressuscitar mortos, mas foi cheio do Espírito Santo para lá na cruz dizer assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ainda hoje, infeliz, ele não falou isso, mas ainda hoje tu vais estar comigo no paraíso. Ainda hoje. Flui, não é forçado. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você precisa desses rios, eu preciso desses rios. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Feche seus olhos. Aleluias. Oh Deus.